Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Quero saudar os queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus, tá certo? Quero deixar meu abraço. Vamos falar hoje, meus amados irmãos, sobre um assunto muito sério. A igreja brasileira e o povo brasileiro, eles têm que se arrepender. Eles têm que mudar a rota. Ou então o juízo de Deus virá sobre a igreja brasileira e virá sobre essa nação que não tem buscado ao Senhor, que não tem se arrependido. Leia comigo em Gálatas 5:19. E a palavra do Senhor Jesus diz assim: porque as obras da carne são manifestas, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus, ela nos deixa um alerta muito claro. Ela diz que o quê? Que aqueles que cometem o pecado, aqueles que escolhem o pecado como regra de vida, para viver nessas práticas, eles não vão herdar o reino de Deus. Uma pessoa que não herda o reino de Deus, ela herda o quê? Ela herda uma eternidade de tormento. Ela herda um inferno de fogo, onde ela vai ficar por toda a eternidade sofrendo, onde ela vai ficar por toda a eternidade arrependida de não ter aceitado ao Senhor Jesus, de não ter buscado ao Senhor Jesus. Nós vemos hoje que os últimos dias estão chegando. Eles estão vindo muito rápido. Provavelmente o anticristo já esteja na terra, provavelmente o anticristo já esteja na terra, com tudo que nós vemos acontecendo. E a igreja brasileira, a igreja mundial, não estou falando do Valdomiro, a igreja no mundo todo, que deveria estar pregando contra o pecado, que deveria estar preparando a igreja para a volta, o retorno do Senhor Jesus, que deveria estar pregando santidade, que deveria estar pregando arrependimento, busca de Deus, santidade. É uma igreja que está apenas preocupada, e principalmente a igreja brasileira, os crentes brasileiros. São igrejas que parece que não tem mais pastores, que parece que não tem mais homem de Deus, porque é o que? São igrejas politiqueiras. São igrejas que estão preparando seus membros para a política, para um governo humano. São crentes hoje que estão com a mente tão cauterizada que coloca a sua mente em um homem, que crê que um presidente pode mudar o mundo, que crê que um presidente pode trazer transformação. E depositam a sua força e a sua coragem no homem. Quando a Bíblia diz, maldito é o homem que confia em outro homem. A igreja brasileira, ela tem que se arrepender. A igreja brasileira, ela tem que se voltar para Cristo. Hoje, se Deus traz um profeta para pregar no ministério, e esse profeta prega santidade, arrependimento, e ele prega contra o pecado, e ele prega contra as coisas que desagradam a Deus, ele não prega mais naquela igreja. E ele tem sorte de terminar o culto pregando. Ele tem sorte. A igreja brasileira tem que tirar os falsos profetas de cima do púlpito. Aqueles que só pregam coisinhas mansas. Aqueles que têm a sua boca, mas não têm coragem de pregar a verdade. Não têm coragem de pregar contra um sistema pecaminoso. Um sistema que está condenando milhões de almas ao inferno. Porque é uma igreja de crentes sentada em bancos. Que estão ali, vai um culto, dois, três. Quando sai dali para fora, vive uma vida totalmente promíscua. Vive uma vida totalmente longe de Deus. E seus líderes só estão preocupados com o carro. Os seus líderes só estão preocupados com a gordura. Os seus líderes só estão preocupados no final do mês estar com o bolso cheio de dinheiro. Os seus líderes só estão preocupados no final do mês ou no final do ano trocar de carro. Essa é a igreja brasileira. Uma igreja que tem pegado os púlpitos que é santo. Os púlpitos que foram feitos para se pregar o evangelho. Para se pregar sobre o Messias. E falar sobre o Senhor Jesus. Sobre a volta do Senhor Jesus que é iminente. Não, é igrejas politiqueiras. São igrejas que cedem os seus altares para político que está fazendo discurso. Para político que está falando de política. A igreja brasileira ela tem que se arrepender. Por isso eu vos digo, arrependei-vos, igreja brasileira. Arrependei-vos você que diz que é crente, porque a palavra diz, aquele que professa o nome do Senhor, se afaste de todo o pecado, se afaste de toda iniquidade. E o Senhor Jesus, ele vai cobrar. Você que é pastor, eu que sou, ele vai cobrar. Quando estivermos diante do Senhor Jesus, ele vai dizer, eu deixei você para pregar em Poção, eu deixei você para pregar em Recife. O que foi que você fez? Você pregou a minha palavra? Você condenou o pecado?
Ou você enganou minhas ovelhas e condenou meio mundo ao inferno? Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Os pastores de hoje estão preparando a igreja para um governo, mas não é para o governo de Cristo, para um governo humano. Eu quero dizer para você, arrependei-vos. Arrependei-vos. Tudo indica que o Senhor Jesus está às portas. O Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. O Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. Arrependei-vos enquanto é tempo, igreja brasileira. Você que professa o nome do Senhor, arrependei-vos. É hora de você tirar os focos das coisas dessa terra. Para de correr atrás dos profetas da teologia. Para de correr atrás dos profetas da prosperidade, que só prega bênção, que só liga a tua mente para as coisas dessa terra. Para de correr atrás e olha para Jesus Cristo. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É hora de nós colocarmos a cara no pó. É hora de nós nos arrependermos e buscar o Senhor enquanto é tempo. Entendeu? E você não pense que o arrebatamento vai acontecer. O arrebatamento secreto, não. Não vai. Os primeiros 3 anos e meio a igreja vai estar na terra, onde a igreja vai ser perseguida, porque o apóstolo Paulo fala sobre isso. E se você não se preparar, se você não se santificar, se você não se encher do Espírito Santo, você não vai aguentar. A igreja ela só não vai passar pela ira de Deus, que é os outros 3 anos e meio, para fechar os 7. Mas os primeiros 3 anos e meio você vai estar na terra. Você vai ser perseguido. E a Bíblia diz que o mal ele vai descer sobre a terra e vai guerrear contra os santos e vai ser permitido vencê-los. Muitos de nós vamos ter que dar a vida pelo Senhor Jesus. Então arrependei-vos enquanto é tempo. Arrepende-te, igreja brasileira. Te arrepende. Um dos piores pecados que opera hoje na igreja brasileira é a imoralidade sexual. Por isso que tem tido tantos escândalos. E os líderes mesmo não têm coragem de pregar contra isso, contra o pecado sexual. Não têm coragem de pregar, são omissos. Vocês vão dar de conta diante do Senhor Jesus. Tá certo? A igreja tem que pregar contra todos os pecados. A igreja brasileira, a igreja no mundo tem que pregar a verdade. Tem que pregar que o homossexualismo é pecado para que o homossexual venha se converter. A igreja brasileira tem que pregar que bebida é pecado para que o bêbado venha se converter. A igreja tem que pregar que o mentiroso não é do reino dos céus. A igreja tem que pregar que aquele que pratica imoralidades sexuais não é do reino dos céus. Esse é o trabalho que Jesus nos deu. E por esse evangelho, se possível, vamos dar a vida. Se tiver que sermos presos, vamos ser presos. Mas vamos pregar a verdade. Eu vos digo, arrependei-vos, pois o noivo está à porta. Fica com Deus, fique em paz.